Meus irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal de Estudos Espíritas. Vamos rogar a Deus que encha o nosso dia, de muita esperança e de saúde também. Hoje a nossa reflexão é muito séria. Nós vamos tratar sobre a pobreza material, sobre a fome, sobre a miséria material que alcança e ameaça tantas vidas aqui no nosso planeta terreno. Nós vamos compreender, gente, nesse estudo que isso não é obra de Deus, mas sim da humanidade. Vamos iniciar então nosso estudo por uma questão muito interessante, que é a questão 922 do Livro dos Espíritos, que diz assim: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um, traz às vezes a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens. Veja a resposta dos Espíritos. Para a vida material, felicidade é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. E aí iniciamos com essa reflexão. Será que toda a humanidade já tem a posse do necessário para viver? Nós sabemos que não é? Muitos, mas muitos dos nossos irmãos estão numa linha abaixo até da pobreza. É o que nós chamamos de estado de miséria. Isso não é obra divina. Os Espíritos complementam essa resposta dizendo assim: numa sociedade que é fundada segundo a lei do Cristo, nenhuma pessoa deveria morrer de fome. Se nós já vivenciássemos a lei de amor que foi trazida pelo Cristo, na nossa sociedade, a fome estaria banida. Então nós vamos aqui buscar mais algumas questões do Livro dos Espíritos que vão nos mostrar por que na humanidade ainda existe tanta diferença. Socialmente falando, nós temos realmente muitas vidas aqui no plano físico que estão sendo alcançadas por um estado permanente de miséria. Isso é muito sério e nós vamos ver as causas dentro desse nosso estudo. A começar por um comentário muito interessante de Allan Kardec, que diz assim: com uma organização social previdente e sábia, o homem não pode sofrer necessidades, a não ser por sua culpa. Mas as próprias culpas do homem são frequentemente o resultado do meio em que ele vive. Quando o homem praticar a lei de Deus, disporá de uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e com isso mesmo ele será melhor. Então veja que essas observações de Kardec são muito importantes para o nosso estudo, porque ele diz isso: uma organização social deveria ser previdente e sábia ao ponto de que ninguém passasse necessidades. Mas vamos aqui buscar duas questões muito interessantes do Livro dos Espíritos, justamente que fundamentam esse nosso tema. A primeira questão é a 806. Kardec assim indaga: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural, ou seja, é uma lei divina? Não. É obra do homem e não de Deus. Então os Espíritos vão diretamente ao ponto, sem rodeios. E a questão 806A: essa desigualdade desaparecerá um dia? Aí já é aquele tom de esperança, não é? Será que esse cenário
sempre vai ser dessa maneira para a humanidade terrena? Veja a resposta dos Espíritos. Só as leis de Deus são eternas. Não haveis desaparecer pouco a pouco, todos os dias? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue, mais ou menos puro, pois somente o Espírito é mais puro ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então eles colocam nessa resposta uma série de questões interessantes para que a gente refletir. Eu vou começar pelo final. Os espíritos é que são mais ou menos puros, independente da condição social. Onde quer que esteja um bom espírito, aí ele vai refletir a sua luz. Mas nós não enxergamos naturalmente dessa maneira. Normalmente, nós nos enxergamos materialmente por nossa distância social. Lembrem outro estudo quando nós falávamos, se não vivenciarmos a humildade, vamos nos adornar de virtudes que ainda não possuímos. E aí é muito natural que se a gente não tiver a vigilância necessária, a gente caia também nessa forma de enxergar as pessoas apenas por suas condições sociais. Mas veja que os espíritos foram muito precisos na resposta quando diz assim: essa desigualdade vai desaparecendo na medida em que forem banidos do mundo o orgulho e o egoísmo, que são, gente, necessariamente os dois geradores de todas as mazelas morais que nos alcançam. E são justamente esses dois geradores que fazem com que a nossa sociedade atual, desse plano de provas e expiações, ainda não seja igualitário, ainda não seja harmônico, ainda não seja respeitoso para com todas as pessoas. Porque o orgulho e o egoísmo, quando prevalecem, essas distâncias sociais se aprofundam seriamente. Então, o motivo principal, gente, de tanta desigualdade, de tanta dor, de tanta miséria que alcançam os nossos irmãos, ainda não é outra senão falta de evangelho nos corações de toda a humanidade. É o orgulho em maior ou menor grau vivenciando dentro do coração da humanidade. E o egoísmo também gerando vários efeitos colaterais. E um grave efeito colateral para a humanidade é justamente a falta de sustento, não é? O que diziam os espíritos, a falta do necessário para todas as pessoas. Mas a gente agora refletindo sobre o ponto de vista individual, porque há pessoas que, quando reencarnam nesses meios de profunda necessidade. Longe de ser um castigo divino, nós já compreendemos e estudamos aqui no canal. É a lei de causa e de efeito, fazendo valer na vida de cada espírito. Se em alguma existência nós malbaratamos os bens que porventura estão em nossas mãos, nos servimos dos recursos materiais que Deus nos empresta e com isso a gente ofende, a gente magoa, a gente humilha as pessoas, a gente fica isolado em nosso castelo material, sem lembrar das necessidades alheias, tudo isso nos inscreve perante a justiça divina pela via do egoísmo. Mais adiante, ao reencarnar, poderemos estar no meio de muita dificuldade social para que ou nos impulsione ao crescimento, nos exigindo criatividade para buscar o nosso sustento, ou como expiação de nossas escolhas mal feitas lá no nosso passado, ou mesmo ainda na vida presente. Jamais castigo, gente, mas é uma consequência natural
de nossa imprevidência, muitas vezes, que nos faz, em nova oportunidade terrena, voltar no meio de extrema dificuldade. Mas mesmo conhecendo essa realidade da lei de causa e efeito, de que ninguém sofre injustamente, não é? Ideal seria que no plano terreno não existisse mais a miséria e que no plano individual de cada espírito não houvesse mais a necessidade da expiação por ter feito mal aos seus semelhantes com os recursos materiais. Seria a harmonização perfeita. A terra não ter mais miséria e nós espíritos não termos mais a necessidade para evoluir de passar por essas situações também. Mas mesmo conhecendo, e principalmente por conhecermos os mecanismos da justiça divina, é que nosso coração não deva ficar frio, gelado, quando vislumbrarmos nossos irmãos atravessando dores aspérrimas por estarem em condição de dificuldade, de pobreza no campo material. É preciso que acenda em nós a chama da generosidade para que aqueles que têm um pouco mais possam dividir com amor com aqueles que quase nada possuem. Veja o que dizem os Espíritos aqui. Não digais, portanto, ao verdes um irmão sofrido e ferido, é a justiça de Deus e é necessário que siga o seu curso. Dizei ao contrário, vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação. Então, quando nós compreendemos, meus irmãos, a lei de causa e efeito, que muitos irmãos reencarnam em situações de muita dificuldade, expiando seus plantios mal feitos, nem por isso deveremos gelar o coração e deixar de ajudar cada pessoa. Até porque a prova dessas pessoas pode ser que tenha um curso até mais longo. Mas nessa caminhada, nós podemos ser, como disseram aqui os Espíritos, o sustentáculo de ânimo e de amparo material para todos esses que necessitam muito. E principalmente, nesse momento que vivemos, mundial de pandemia, aí, gente, é que a miséria se agravou ainda mais. É por isso que todos nós somos filhos de Deus e devemos sim nos amparar mutuamente para que mais adiante a gente que tanto deseja uma terra mais feliz tenha para isso a nossa contribuição. Volto a dizer, gente, não adianta nós nos encastelarmos fazendo de conta que nada disso tem a ver com a gente. Muito pelo contrário, nós somos todos irmãos por parte de Deus e o nosso alvo deveria ser sempre o da maior necessidade. É isso que nos recomendam os Espíritos. Então, feito o nosso estudo, eu vou me encaminhando para o término dessa reflexão, que é breve, mas acende em nós o despertar, não é? Para a necessidade que nós temos de crescimento, de nos solidarizarmos sempre com os nossos semelhantes, falando dessa pobreza material que alcança e ofende a tantos, é que o Espírito Joana de Ângeles nos trouxe uma mensagem muito bonita e que servirá de conclusão para nossas reflexões. A frase de Joana diz assim, da mensagem, o título, Dividir com Amor. Vamos ver o que diz Joana de Ângeles. A miséria socioeconômica que entulha as avenidas do mundo mistura-se à de natureza moral, que atulha os edifícios e residências de luxo, como os guetos da promiscuidade libertina. O que podes fazer parece-te quase sem sentido ou significação, tão grande e volumoso é o problema.
Apesar disso, não te excuses de auxiliar. Se não consegues ir à causa do problema, minimiza-lhe os efeitos. Desde que não podes erradicar de um golpe a fome, a enfermidade, a ignorância, contribui com a tua cota de amor, por mínima que seja. Sempre podes dividir do que possuis com aquele que nada tem. Quando repartes com amor, multiplicas a esperança, favorecendo a alegria. Menos tem aquele que se nega a doar algo. Afirma-se que esse gesto de amor gera o paternalismo, promove o vício. Não tem razão os que assim informam. Muitos males e alguns crimes são abortados quando uma atitude de amor interrompe o passo do infeliz que padece fome, desespero e dor. Somente quem aprende a abrir a mão descerra o bolso, terminando por oferecer o próprio coração. Faze o que esteja ao teu alcance e a vida fará o resto. Então, gente, vamos refletir em cima dessa belíssima mensagem do Espírito Joana de Ângeles, que já disse tudo, não é? Eu não preciso aqui me alongar, porque essa reflexão é o bastante para nos despertar para a realidade de que mais adiante, com a graça de Deus, a Terra estará equânime, harmoniosa e feliz. Segundo os preceitos do Cristo, ninguém, mas ninguém, deve passar fome e necessidades. Então espero que tenham gostado de mais esse estudo que os Espíritos nos colocam e peço a vocês, não é, gente? Incentivem as pessoas a se inscrever no nosso canal, se inscrevam também, deixem o seu like que nos ajuda, deixem os seus comentários durante a semana, isso dinamiza, é muito bacana, ou algumas dúvidas que tenham e, sobretudo, vamos ter muita confiança em Deus, que nossos dias, com certeza, serão melhores. Desejo a todos muita paz e muita luz também.